o dia que eu procurei um ortopedista com dor na coluna, porque eu queria um laudo pra poder tentar fazer redução de seios pelo meu plano de saúde, e acabei descobrindo o quê? Esclerose múltipla. Bom, gente, eu queria muito fazer redução dos meus seios. Aí eu fui no ortopedista pra poder ver se ele passava um laudo de que, tipo, a minha coluna estava torta por causa do meu peito. Aí ele falou, bom, pra poder ver como é que tá a sua coluna, você vai ter que fazer uma ressonância magnética. Aí ele foi me dar um encaminhamento pra ressonância magnética. Fiz a ressonância, só que, tipo assim, não tenho muita ideia, sabe? Eu fiz o exame e aí eu tinha que voltar no ortopedista pra poder analisar, né? E dizer se a gente ia conseguir ou não entrar com o pedido da cirurgia pelo meu plano. Aí eu fui deixando passar, tipo, passou uns 2 meses, eu voltei. Aí quando eu voltei, ele analisou o exame e falou assim, então, Vitória, o que acontece? A sua coluna não está tão prejudicada a ponto do plano de saúde aceitar cobrir a sua cirurgia, até porque tem gente que tá em situação muito pior do que você em questão de coluna por causa do seio e não consegue. Porém, ele falou exatamente assim, tem uma coisa meio sinistra aqui e você tem que procurar um neurologista pra mostrar o resultado desse exame. Aí, eu não tinha feito com contraste, né, porque... Tipo, ressonância magnética você pode fazer com ou sem contraste. Contraste é iodo, se eu não me engano, coloca direto na sua veia e aí facilita de ver aí as coisas da ressonância, né? Só que, tipo assim, a mulher até perguntou se eu queria fazer com contraste. Só que era a primeira vez que eu tava fazendo ressonância magnética na minha vida. E eu achava que contraste era uma coisa muito séria. E era uma coisa que só, tipo assim, pessoas mais velhas usavam. Eu falei, eu sou menina, eu sou nova, pra que eu vou usar contraste? Aí ele foi e falou, você tem que refazer a ressonância. E eu vou passar uma ressonância também do seu crânio. Tipo assim, ele passou mais alguns detalhes, tá? E você vai ter que fazer com contraste. Faz com contraste dessa vez, porque tem um negócio meio sinistro aqui, uma alteração meio sinistra. E já marca o neurologista e já leva no neurologista. Aí eu fiquei, que isso, doutor? Aí ele, então, aí eu perguntei, doutor, mas tipo assim, é uma alteração meio sinistra, o que isso significa? Porque a gente já pensa o quê? Câncer. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, então, pode ser várias coisas. Pode ser um tumor, pode ser uma hérnia de disco, ou pode ser uma doença neurodegenerativa. Aí eu fiquei tipo, doença neurodegenerativa? Aí ele, esclerose múltipla. Aí eu fiquei, não. Porque na minha cabeça, o nome já diz, esclerose múltipla, a pessoa fica meio esclerosada. Eu achava que esclerose múltipla era uma doença que só dava em velho e que a pessoa ficava meio tortinha, assim. Eu fiquei tipo, eu não posso ficar meio tortinha assim, não dá. Aí eu fui, refiz, foi horrível, porque eu tenho muita agonia de veia. Aí, tipo, ficar com acesso na minha veia, nossa. Gente, eu sempre sofri pra ficar no soro. Teve uma vez até que eu fugi do hospital pra não ficar no soro. Aí eu tive que ficar, tipo, 2 horas, assim, com um acesso no meu... aqui, né? E dentro de uma máquina, eu também sou hiperativa. Eu me coço toda. É péssimo. Aí fiquei 2 horas lá na máquina, não consegui fazer até o final. Até pedi pra sair, porque eu tava já com vontade de fazer xixi. Ainda tem esse problema que eu faço muito xixi. Então, tipo, pra mim é impossível ficar 2 horas num ambiente fechado, sem poder me mexer, sem poder fazer xixi. Tipo assim, nossa, e quando com acesso na minha veia foi a situação mais confortável da minha vida. E agora eu vou ter que fazer isso de 6 meses. Aí eu fiz e aí já marquei a neuro. Só que nesse meio tempo, olha só, muitas coisas aconteceram. Nesse meio tempo, deu ter ido pela primeira vez no ortopedista. Até agora que eu consegui ir na neuro, isso foi tipo assim, uns 5, 6 meses. Demorou. Nesse meio tempo, eu tive a minha primeira crise de... Não sei se é a primeira, com certeza não é a primeira, mas a primeira que eu tive ciência de que era uma crise, mas não durante a crise, mas que foi uma coisa recente. E aí quando eu comecei a ler sobre, eu entendi que era uma crise. Que foi que eu sempre tive a letra muito bonita e eu parei de conseguir escrever. Tipo assim, minha letra virou um garrancho do nada. Eu não sabia... Na minha cabeça, é porque eu tava muito tempo sem escrever, mas eu não estava muito tempo sem escrever. Eu sempre escrevi muito. E aí, tipo, minha letra ficou feia do nada. E outra coisa que acontecia era que eu entrava no meu trabalho e eu não conseguia enxergar o computador na minha frente. Tipo assim, um dos sintomas de esclerose é a visão duplicada. Eu não tive visão duplicada, mas a minha visão ficou turva, a ponto de não conseguir enxergar o computador que tava na minha frente. Aí o que eu achava? Que era a mudança da luz natural pra luz artificial. Mas a mudança da luz natural pra luz artificial nunca tinha me deixado cega do jeito que eu tava ficando. Aí, nisso, eu
já há um tempo estava com meus pés muito dormentes. E de vez em quando minha mão ficava também. E às vezes era o meu corpo todo. Eu já tinha ido em um geologista pra ver essa questão da dormência. E o geologista falou que era porque eu tava muito sedentária e que eu precisava caminhar. O que não é uma mentira. Eu precisava mesmo. Mas não era só por isso. E eu também fui no oftalmo pra ver essa questão de eu estar ficando cega do nada. E ele viu e falou, cara, você tá normal. Aí ele me passou um colírio. Ele me passou um colírio pra hidratar meus olhos e falou, nossa, assim, seu grau tá o mesmo, sem alterações nos seus olhos. Aí eu fiquei... E isso tudo era eu passando por uma crise. E quando o médico falou sobre a possibilidade da esclerose múltipla e eu comecei a pesquisar, eu vi que eu tinha muitos sintomas. Aí eu fiquei tipo, nossa, será? E nesse meio tempo, Fabi Bubu, minha diva, que eu acompanho aqui no TikTok, descobriu que tinha também. E aí ela começou a falar disso e eu fiquei tipo, gente, olha... Não é muita coincidência. Assim, eu tava viciada. Eu sou meio viciada em Fabi Bubu, tipo, eu não faço nenhum vídeo dela, mas eu estava especificamente muito viciada nela nessa época. E aí ela começou a falar de esclerose e os relatos dela. E eu fiquei tipo, meu Deus, é muita coincidência, é muita coisa, sabe, ao mesmo tempo. E aí foi isso. Aí eu fiz a ressonância com contraste, tive que esperar quase 2 meses pra eu conseguir a consulta com a médica, porque minha mãe queria uma neurologista especialista em esclerose múltipla. Por quê? Eu fui falando pra ela assim, devagarzinho, mãe, eu acho que pode ser, que não sei o quê. E aí eu comecei a explicar os motivos, e aí ela, tipo, concordou que podia ser, então ela já quis, quando fosse na neurologista, já fosse uma especialista nisso. E aí, eu moro em São Gonçalo. E aí a neurologista era na Glória, no Rio. Então, tipo assim, São Gonçalo é município do Rio de Janeiro. Aí o médico era na capital. Aí 2 cidades, entendeu? De diferença. Aí deu o dia de ir na médica, eu fui lá e aí eu recebi o laudo mesmo da esclerose múltipla. Tipo assim, ela viu as alterações, ela falou assim, é isso mesmo. Aí, ela, antes da gente começar um tratamento, que eu vou explicar como é que é. Tipo assim, vou explicar de forma meio leiga, porque eu também não lembro de tudo exatamente. É muita coisa. Eu vou precisar, eu tô já dei início, eu vou precisar fazer uma porrada de exame, né? Tipo assim, eu vou precisar fazer exame, teste de tuberculose. Tuberculose. Porque diz que se eu tiver com vírus da tuberculose, ele reage com o medicamento que eu vou ter que tomar por causa da esclerose e pode desenvolver uma outra doença. Explicando de forma meio leiga, tá? Que foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu vou ter que fazer uma punção lombar, que é pra tirar o líquido aqui da minha coluna, pra fazer testagem de outras coisas. Eu vou ter que voltar no oftalmologista. Eu tive que fazer outra ressonância, só que da órbita, porque como eu reclamei dessa questão da visão turva, pra ver se não tem nenhuma alteração, vou ter que tomar umas vacinas que eu não teria que tomar por conta da minha idade, mas eu preciso tomar por causa da minha condição, então eu vou ter que retomar algumas vacinas. Eu vou ter que fazer isso lá no Rio também. E eu vou ter que fazer, vou ter que fazer alguns exames, né? Vou ter que fazer alguns exames pra poder começar a dar início ao tratamento. E como que é o tratamento da esclerose? Você fica, intravenoso, então você fica, tipo, meio que internada uma vez por mês. E fica, tipo, umas 2 horinhas lá recebendo a medicação. Caso eu entre em crise, que é, tipo assim, caso você pare de conseguir escrever, note que não é uma coisa normal, aí eu tenho que internar por 5 dias pra tomar a medicação da crise. Isso foi o que a minha médica me explicou, tá? Então, tipo, eu não comecei. Tanto não tive crise ainda, não precisei ser internada, quanto também não tive ainda a minha primeira sessão, né, da medicação. Graças a Deus eu tenho plano de saúde, mas, por exemplo, o PPD, que é o teste lá sobre a tuberculose, eu vou ter que fazer pelo SUS, pela Clínica da Família. Então, algumas coisas eu tô vendo no particular, outras vezes eu tô vendo no público, enfim, muita loucura. Mas é isso, basicamente, essa foi a minha descoberta sobre a esclerose.